Fala pessoal, tudo jóia? Voltando aqui para o nosso segundo encontro do nosso curso sobre comunicação e as relações de trabalho, as relações interpessoais, nós vamos falar agora justamente sobre o ambiente de trabalho. Qual é a importância da comunicação nesse ambiente de trabalho? Já adianto para você mais uma vez que a comunicação é elemento base para o ambiente de trabalho ser um ambiente saudável, ser um ambiente produtivo, criativo e que tenha sucesso. Então, já vai pesquisando aí no seu ambiente de trabalho. Como flui a comunicação nesse ambiente? Está realmente de uma maneira bacana, saudável, legal? Ou a comunicação tem sido mais um empecilho do que um apoio ao seu trabalho no cotidiano? Vem comigo então. É importante, a gente já falou da comunicação na vida familiar, na vida pessoal. Agora vamos falar na vida profissional então, desculpa. Vamos lá. A comunicação é importante na família, no grupo de amigos e nas nossas relações sociais. Eu pergunto para você, é importante? Você já viu que é, né? Quando você fala de família, quando você fala de amigos, nas nossas relações, é muito importante. E qual é a sua relação, então, com o mundo do trabalho? Pergunta que eu faço para você se perguntar enquanto profissional. É importante você se relacionar bem aí no seu trabalho? Às vezes você precisa atender uma pessoa, você precisa fazer uma venda, você precisa ter um contato, uma reunião, mesmo que seja por telefone, por videochamada, enfim, com todas as possibilidades que a gente tem hoje. Como está a comunicação e qual é a sua importância aí no seu trabalho cotidiano? As empresas precisam da comunicação? O que você acha? E os colaboradores, então? E os processos de gestão? Aí eu digo para vocês, não existe gestão sem comunicação. Começo já aí chutando bola da barraca, se assim podemos dizer. Não existe gestão sem comunicação. Não tem como. Não é possível fazer gestão sem uma boa comunicação. Sem uma comunicação efetiva. E nos nossos dias, vou te contar um segredo. Não existe gestão sem comunicação efetiva e afetiva. Porque você precisa entender o outro. Você precisa entender o que o outro está precisando. As grandes tendências do marketing hoje estudam o quê? Os comportamentos das pessoas. As grandes empresas que trabalham coletas de dados na internet, enfim, tantas outras questões. Às vezes você vê um colega seu compartilhando um quiz que ele fez na internet, às vezes compartilha achando que é brincadeirinha, uma bobeirinha, não é. A empresa que fez aquele elemento usou daquela ferramenta, daquele instrumento para coletar dados. E a coleta de dados é um dos elementos chaves hoje para a publicidade. Para montar uma campanha publicitária, você precisa entender o que esse público consome. Antigamente, a publicidade não tinha o recurso que tem hoje de coletar informações em tempo real. Ela tinha que ir lá, fazer pesquisa de campo. Era muito comum você ter pessoas na praça fazendo pesquisa antigamente. Né? Fazer uma pesquisa rápida com o senhor. Hoje tem, mas muito menor do que antigamente. Por quê? A internet potencializou essa ferramenta de gestão de processos da publicidade. Vamos para lá então, olha só. Bacana. Essa pesquisa realizada pelo PMI, que é o Project Management Institute Brasil, olha, o inglês tá bom, beleza, apontou que 76% de 300 grandes empresas no Brasil constataram que a comunicação no ambiente de trabalho é o motivo de fracasso de diversas atividades corporativas. Olha só que interessante, 76% dessas 300 grandes empresas constataram isso, que a comunicação tem sido motivo de fracasso. Por quê? Porque as pessoas não estão se comunicando bem, os gestores não estão se comunicando bem, os processos gerenciais não estão tendo como base a boa comunicação. Quando você não tem como base a boa comunicação, vem a crise institucional, vem a crise de imagem, vem o não adaptar-se às novas condições. A gente vive constantemente em tempos de mudanças. Por quê? Porque hoje a internet faz como que uma bagunça no nosso cotidiano. Uma bagunça no bom sentido mesmo, porque todo dia é uma coisa nova que surge e as empresas precisam se adaptar, as pessoas precisam se adaptar, os processos precisam ser adaptados a essas novas mudanças. E quando essas empresas, essas pessoas e esses processos não são capazes de se adaptar às novas condições, elas tendem ao fracasso. Elas tendem a não estar compreendendo a importância do processo comunicacional no seu cotidiano. O mesmo a gente pode aplicar, por exemplo, a uma instituição pública.
a uma prefeitura, a uma câmara de vereadores, a uma secretaria, se essa instituição governamental não é capaz de fazer um atendimento de excelência, ela está traindo a sua missão, porque a instituição pública, a instituição governamental, ela existe em função da população. Então, se essa instituição não está sendo capaz de comunicar-se bem com a população, fazer um bom atendimento, de mostrar com efetividade o seu serviço, ela está traindo a sua missão. Quando ela trai a sua missão, ela trai seus objetivos. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os principais fatores do fracasso. Quando a gente fala esses principais fatores desse fracasso acometido pela comunicação ou pela má comunicação, pode acontecer em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, seja ela familiar, seja ela de cunho pessoal, uma empresa que você criou aí, mas é uma empresa familiar. Corre risco? Corre. Ainda muito mais, vai ver por quê. O perigo de não se expressar claramente é um grande perigo, porque quando você não se expressa claramente para o outro vai ficar no ar aquilo que você pediu para ele, aquilo que você quer que ele faça, ou às vezes até uma comunicação simples que ele precisa fazer. Se isso não for feito com clareza, você não consegue atingir o seu objetivo. Desentendimentos. Às vezes os desentendimentos falam mais alto que a própria relação profissional, que o próprio trabalho que a gente tem que fazer. Às vezes você vai lá numa instituição privada, lá numa empresa, você vai num caixa passar, a pessoa está sempre de cara feia, porque o chefe foi lá, falou alguma coisa da forma como poderia ter falado também, de maneira muito grossa, de maneira muito bruta, não soube se comunicar com a pessoa. Na própria instituição pública, a pessoa vai atender o outro de cara feia, de cara amarrada, porque às vezes não gosta do companheiro que está ali trabalhando com ela. Esses desentendimentos são capazes de afundar a missão da instituição. Achar que todo mundo já sabe é um outro perigo, é um outro grande risco dos processos de comunicação dentro das instituições públicas ou privadas. Não explicar as informações para todos, especialmente para as áreas estratégicas. Vou dar um exemplo muito claro. Uma instituição determinada lá, uma secretaria de uma prefeitura, teve que fazer uma mudança na sua forma de atendimento ao público. Uma mudança ali no cotidiano mesmo, na forma de atender as pessoas. O responsável por aquele setor comunicou todo mundo sobre essa nova mudança. Todo mundo, entre aspas, esqueceu de comunicar a pessoa que está na linha de frente do atendimento. Ou seja, não valeu de nada toda a questão da organização, toda a questão de mudança de processo, não valeu de nada, porque não comunicou a área estratégica que precisava ser comunicada. Nesse caso do atendimento, a área estratégica é quem está na linha de frente. No atendimento é quem vai receber as pessoas. Se esse modo de atender foi trocado, foi substituído, a primeira pessoa a ser comunicada deveria ser a pessoa que faz o atendimento. Então isso é muito sério nos nossos dias. Uma instituição não vai para frente se quem faz os processos gerenciais não é capaz de comunicar para os outros. Quando eu falo para todos, é principalmente para as áreas estratégicas. Não precisa, assim, todas as demandas, todas as mudanças, comunicar para todo mundo, não. Mas principalmente para as áreas estratégicas que vão ser afetadas por aquela mudança. Lógico, se você conseguir criar na sua empresa, na sua instituição pública, no seu departamento ali, uma forma de sempre manter todo mundo informado, muito legal, porque todo mundo vai estar sabendo de tudo que está acontecendo na empresa, tudo que está acontecendo na instituição. Muito legal porque às vezes a pessoa escuta alguma coisa fora sobre a instituição, não vai criar ruído de comunicação. Quer dizer, ela não está sabendo da mudança que teve dentro da empresa, ela está lá na fila do supermercado, ouve alguém falando. Daí a pessoa vai e fala, mas você trabalha lá e não sabia disso? Nossa, não sabia. O que é isso? Ruído de comunicação. Não foi capaz de explicar as informações, de dar esclarecimentos, até mesmo da forma mais simples para as pessoas que trabalham ali na instituição. Não ter um setor, pessoa diretamente responsável pela comunicação. Aí eu falo, não puxando sardinha para o meu lado, como profissional de comunicação, mas toda instituição hoje tem que ter um setor de comunicação, uma pessoa responsável para falar com o público externo. Seja esse público externo as pessoas, os clientes, ou seja esse público externo a mídia. Como assim a mídia, Luiz Fernando? Mas a minha escola de idiomas vai precisar falar com a mídia? Ué, e se acontece um acidente dentro da sua escola de idiomas? A empresa, a imprensa, a mídia vai querer saber o que aconteceu. Quem é que vai falar? Muitas vezes quem vai falar vai ser o coordenador, o diretor que não fez um preparo de media training. O que é media training? É preparar as pessoas para falar com a imprensa. Às vezes a pessoa não fez essa preparação para falar com a imprensa. Estou falando isso para você que está fazendo esse curso, que é muito importante você saber. Às vezes a pessoa vai, não sabe falar com a câmera,
não sabe falar diante do microfone, a pessoa esquece que ela tinha que falar porque não foi preparada para aquilo. É importante, toda instituição, seja ela pública ou privada, precisa ter uma pessoa, ou um setor, ou mesmo uma empresa. Pode ser terceirizada essa questão da comunicação. Mas o mais importante é que tenha alguém dentro da instituição que responda pela questão da comunicação. Tendo alguém dentro, é uma pessoa que vai conhecer o dia a dia da instituição, vai conhecer como que acontecem os processos gerenciais dentro daquela instituição e vai ser capaz de dar respostas, vai ser capaz de falar dessa instituição e de ser o porta-voz. Isso é muito interessante. Um ponto que eu já falei na primeira parte, volto a repetir, você vai ouvir muito aqui ainda no nosso curso, é a questão do ruído. O ruído, gente, é uma questão muito séria. A gente tem que ter muito cuidado com os ruídos na nossa comunicação. Como eu já disse, um grande ruído é achar que todo mundo já sabe, né? Ou todo mundo entendeu o que eu vou falar. Então, o correto seria, quando for falar com alguém, com algum grupo, não é falar assim, vocês estão me entendendo? Isso soa até um pouco grosseiro, né? Você pode puxar para você a responsabilidade, porque vocês estão me entendendo, você joga a responsabilidade do outro. Puxa para você. Pode falar assim, eu me fiz compreender. As pessoas vão olhar para você até com outro olhar. Na hora vai acender uma luzinha. Opa, eu me fiz compreender. Será que eu entendi realmente o que ele queria dizer? Daí a pessoa vai puxar a responsabilidade para ela, mas sem você jogar essa responsabilidade para ela, entendeu? É uma dica básica aí do seu dia a dia. Na sua reunião, no seu momento de encontro com a sua equipe ali. Puxa essa responsabilidade para você. Veja se as pessoas estão entendendo com claridade, com clareza, né, na verdade, o que você está querendo dizer. Se as pessoas estão entendendo com clareza, você está fazendo essa comunicação fluir de maneira eficiente na sua instituição. E a comunicação fluir de maneira eficiente, eu tenho certeza que a sua instituição, seja ela pública, privada, seja sua família, seja com seus amigos, você vai conseguir sucesso, você vai conseguir alcançar aquilo que você esperava na sua maneira de se comunicar com os outros. O ruído de comunicação, que eu apertou o botão errado, a tela ficou preta. Vamos lá. O ambiente de trabalho. Quando a gente fala em retrabalho, oh, meu Deus, isso é uma coisa que está muito presente hoje nas empresas. Olha só que interessante essa fala. Quando um líder ou funcionário não se expressa com clareza, pode gerar má compreensão de funções e retrabalho desnecessário. Além disso, desentendimentos se tornam mais frequentes e a equipe menos unida, logo ineficiente. Olha só que bacana essa reportagem que está lá no site do Terra, deixa aqui a referência para vocês. Muito interessante porque, ao compreender alguém que está ali na parte de gestão, na parte de gerenciamento dos processos, se essa pessoa não se expressa com clareza diante dos seus subordinados, essa pessoa causa um desconforto na comunicação naquele grupo. Ela não conseguiu expressar com clareza o que ela queria. As pessoas vão sair dali muitas vezes com dúvidas, vão sair com dúvidas sobre o que era para ser feito, sobre como era para ser feito, e vai gerar um outro processo muito ruim, que é um retrabalho. Ou seja, depois de todo mundo ter feito aquilo que pensaram que era para ser feito, porque a pessoa não se comunicou com clareza, elas fizeram errado. Vai ter que ser feito um retrabalho. Todo retrabalho, quando você poderia ter sanado isso no começo, ele se torna desnecessário. Por quê? Você perdeu tempo. Quando você fala em instituição pública ou privada, tempo é dinheiro. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Você perdeu a possibilidade de atender mais uma pessoa. Quando você fala numa instituição pública, você perdeu a possibilidade de fazer uma fila de atendimento andar. Você perdeu a possibilidade de resolver o problema de uma pessoa com mais objetividade, com mais clareza. Olha só, seguindo a risca o que o chefe falou. Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente. A mulher não estava prestando atenção, ela estava lendo uma revista de não sei o que lá. Aí o chefe, alguém ligou, ela disse, quem? Doutor Almeida, ele está no banheiro com o cliente. Ou seja, não prestou atenção. Teve um ruído de comunicação aqui. Tem um ruído. Qual foi o ruído nesse caso? Ela não estava prestando atenção muito no que ele falou, não. Porque a frase dele foi clara, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente. Então, ela não compreendeu com clareza o que ele disse, porque pode ser que ela estava fazendo outra coisa ali. Isso que nem tinha um celular na mesa, né? Estava com uma revista. Se tivesse um celular, aí estava perdido. Ela ia falar que ele estava no banheiro em outro lugar com o cliente mesmo, não ia para frente a fala dela. Olha só que interessante. Você precisa, então, na sua organização, na sua instituição, fazer um diagnóstico da influência da comunicação no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em diagnóstico, a gente precisa saber o que está acontecendo na nossa instituição.
se a nossa instituição se a comunicação da nossa instituição está acontecendo como essa imagem aí, ó, você está vendo? Tem quebra-cabeça, duas pessoas num diálogo e aquele quebra-cabeça se encaixa que essas pessoas estão se compreendendo uma a outra no diálogo de comunicação, ou se essas informações vão estar todas desencontradas. Quais os objetivos, então, desse diagnóstico que precisa ser feito? Saber como a informação está fluindo no ambiente. Interessante isso aí, você precisa saber como que os processos de comunicação estão influenciando o seu ambiente. Você precisa conhecer o que as pessoas realmente sabem sobre a empresa e a instituição. Às vezes a sua empresa faz um trabalho incrível, o seu setor público faz um trabalho incrível, mas você não conhece o que as pessoas estão falando, porque às vezes você não mostra esse trabalho para as pessoas. E todo trabalho precisa ser mostrado hoje. Aquela máxima da publicidade vale também para o seu trabalho que você faz aí na sua organização. Quem não é visto não é lembrado. Se você não é visto, é a oportunidade que você tem hoje de mostrar o seu trabalho. Mas não mostrar por simples orgulho ou por, ele é mesquinho, ele quer mostrar que ele é... Não. Mostrar para que as pessoas conheçam realmente. Então você precisa conhecer o que as pessoas sabem sobre a sua empresa, sobre a sua instituição, ou sobre o seu setor. Priorizar as informações de real necessidade para divulgação ao público. Olha só que interessante. Dar ciência sobre o que precisa ou não ser falado aos externos, às pessoas de fora. Isso é importante com o seu grupo. Se você é líder de equipe ou se você faz parte de uma equipe também, dar conhecimento para as pessoas que estão na sua equipe o que elas podem e o que elas não podem ficar falando aí para fora. Porque nem todo mundo que está fora da empresa precisa saber de tudo. Nem todo mundo que está fora da empresa precisa saber que o horário do cafezinho foi reorganizado. Que o horário do cafezinho agora não é mais de 20 minutos, é de 10 minutos. É uma informação que nem todo mundo precisa ficar sabendo. Então tem informações que são muito específicas que precisam ficar dentro da sua empresa, precisam ficar dentro do seu setor público. Ao contrário, tem outras informações que precisam realmente serem necessárias, divulgadas, que precisam realmente serem divulgadas, que precisam ser mostradas ao público externo. Então você precisa ter essa noção do que pode e o que não pode dentro da empresa nesse momento. Isso aqui é interessante também, determinar o fluxo de informações na organização. Qual é o fluxo? É o que a gente falou lá no começo já. Ó. Saber como está fluindo. Se você sabe como está fluindo a informação, você pode determinar esse fluxo. Como você determina esse fluxo? Criando circulação saudável de informações. Olha só que legal. Ciclo de informações saudáveis. Quando você tem uma forma de comunicação saudável fluindo dentro da sua empresa, você não vai ter isso aqui, ó. Rádio corredor. Sabe o que é rádio corredor, né? É a fofoca. Fica todo mundo lá no corredor, parado, passando informações da forma como elas não devem ser passadas, ou às vezes a mesma fofoca. Fofoca ela é capaz também de ir minando uma instituição pública. A fofoca é capaz de ir minando uma organização, uma empresa, um setor. Tem que ter muito cuidado. Por isso, criar circulação saudável de informações no ambiente de trabalho. Olha só que interessante, então, tome muito cuidado com os ruídos. Quer fazer um teste? Esse teste funciona em quase 100% dos casos. Um dia, se você tiver aí uma reunião de trabalho, com o seu grupo de trabalho, faça um círculo ali com as pessoas, deixa elas mais ou menos umas distantes das outras, você vai falar uma frase qualquer. Sei lá, Joãozinho foi visto soltando pipa no mato. Pode ser essa frase, eu inventei agora aqui. Você vai falar essa frase para a pessoa e vai orientar. Elas têm que falar no ouvido da outra de maneira muito rápida e passar essa informação para frente. Aí você vai saber se o Joãozinho estava soltando pipa no mato lá no final, quando chegar, se vai chegar a mesma informação. O que é isso? É esse ciclo aqui que você está vendo na imagem. É o que os outros contam ao pé do ouvido às vezes. Isso pode minar uma empresa, pode minar uma instituição. A forma como você passa uma comunicação, um comunicado, a forma como você passa uma informação que não devia ser passada para frente. Vamos lá para frente, então. Olha só, comunicação clara. Mais uma charge para a gente. Avisa a hora que bater. Como bateu? 10h45. Ele avisou a hora que bateu. Então, a pessoa se expressou de uma forma, a outra levou a risco o que ela disse, né? Avisa a hora que bater. Olhou lá, esperou bater, conferiu a hora e passou para ele. Então,
Gente, na empresa isso não pode acontecer. As informações precisam ser dadas de maneira clara. No seu instituto, no seu organismo, na sua organização pública, você não pode dar informações que deem dupla conotação, que deem duplo sentido para o que você quer dizer. Uma outra imagem para você aqui, ó. Comunicação clara. Andando na rua. Vê uma mulher grávida no ponto de ônibus. Será um menino ou uma menina? Vou perguntar. Oi, senhora, o que você está esperando? Um ônibus. Ele perguntou o que ela estava esperando, não perguntou grávida se era um menino ou era uma menina que estava na barriga dela. Então, olha só, a comunicação precisa ser clara, minha gente. A gente não pode brincar com a forma como nós nos comunicamos com os outros. Porque às vezes a gente não se comunica de maneira clara, a gente interrompe os processos, a gente sabota os processos. E é muito perigoso isso dentro do meu organismo, dentro da minha instituição, dentro da minha empresa. Olha só que interessante. A comunicação deve ser sempre propiciadora de construção colaborativa, uma aliada. Quando ela passa a ser a inimiga da empresa e das pessoas, algo precisa ser revisto. Algum processo precisa ser reiniciado. Quando a comunicação se torna a sua inimiga, é sinal que alguma coisa está errada. É sinal que você está precisando rever algum processo. Às vezes, isso é muito sério, rever alguém que está fazendo determinado processo. Às vezes tem uma pessoa que é chave na organização para determinado processo, você precisa chamar aquela pessoa no cantinho e falar assim, olha aqui, meu amigo, comunicar com mais clareza. Por isso que é interessante, é importante, às vezes você contratar uma consultoria de comunicação, que essa consultoria vai medir para você como que a comunicação está tendo efetividade na minha empresa, no organismo público. A consultoria existe justamente para isso, para fazer esse diagnóstico de como que a comunicação está fluindo no seu ambiente de trabalho, como que ela está influenciando os seus colaboradores, como que ela está influenciando você também. Porque às vezes você pode estar pensando que está se comunicando de maneira clara e às vezes você está se comunicando somente para você. Isso é muito sério, isso é muito necessário de ser observado no nosso cotidiano empresarial e mesmo no nosso cotidiano público. Bom, isso aqui é muito importante. Todos devem conhecer a alma da empresa e da instituição pública. Você precisa saber a missão, visão e valores. Isso aqui é básico. Você precisa saber qual é a missão da empresa que você trabalha, da instituição pública que você está trabalhando. Você precisa saber quais são os objetivos estratégicos da sua empresa, da sua organização. Ela tem objetivos estratégicos? Se não tem, ela precisa ter esses objetivos que vão fazer com que a organização flua com mais naturalidade, com que os processos sejam gerenciados com mais tranquilidade, com que as pessoas, quando estiverem meio perdidas, meu Deus, e agora o que eu faço? Ela tem aonde recorrer. Por isso precisa desses planos de ação, planejamento, objetivos estratégicos. Você precisa conhecer a história da empresa e a sua atuação. A história da sua cidade. Se você trabalha numa prefeitura, você precisa conhecer o mínimo da história da sua cidade. Se você trabalha numa Câmara Municipal, você precisa conhecer um pouco do regimento interno da Câmara, você precisa conhecer a lei orgânica do município, você precisa conhecer, enfim, são os seus instrumentos de trabalho no cotidiano. Você precisa conhecer o mínimo de todas essas questões que vão te ajudar a viver bem no seu cotidiano profissional, no seu cotidiano enquanto gerenciador, enquanto atendente, enquanto um gerente mesmo de processos, enquanto alguém que está ali numa instituição prestando serviço para alguém. Você precisa conhecer todos os planejamentos e documentos importantes da sua instituição. Vamos revisar um pouquinho então? Vamos revisar todos os pontos que a gente já começou a discutir lá na primeira aula, lá atrás, e também nessa segunda aula. A gente começamos com algumas perguntas importantes sobre como que a comunicação flui nas nossas instituições. Depois explicamos para você o que é a tal comunicação, porque a gente se comunica no dia a dia, nem sabe que está se comunicando, nem sabe que está usando as ferramentas do cotidiano, da comunicação do cotidiano. Nós vimos também os elementos básicos da comunicação, todas as chaves de teoria da comunicação que levam a esses elementos também, que nos ajudam a compreender esses elementos. Nós vimos um pouco da comunicação e a nossa história pessoal e a história da humanidade, como que a comunicação influencia nessas histórias, seja a nossa história pessoal ou seja a história da humanidade como um todo. Nós vimos também o processo histórico, a evolução da comunicação, das ferramentas de comunicação, dos meios de comunicação.
Nós falamos um pouco sobre qual a finalidade de comunicar. Aí eu pergunto para você, você já parou para observar no seu dia a dia qual finalidade você utiliza a comunicação? Só para trabalhar, para se relacionar? Ou com que qualidade você está se comunicando no dia a dia? Às vezes você não parou para observar isso. Pare para observar, eu tenho certeza que você vai se perceber como um profissional melhor, como uma pessoa melhor. Você vai começar a rever alguns processos de comunicação que você vai achando interessante. Nós vimos também a comunicação no ambiente de trabalho. Quais os fatores de fracasso? Isso é muito importante. A gente falou aqui na aula, se for preciso, volta a essa aula, rever os fatores de fracasso, porque é muito importante você não cair nessas armadilhas. Lembre-se sempre do ruído de comunicação. O ruído, gente, faz o teste lá, vai na casa de vocês, você está conversando com alguém, tem alguém gritando do lado, tem alguém falando outra coisa, isso é ruído. Esse ruído pode atrapalhar a sua comunicação, se tornar efetiva. E como eu disse, hoje em dia, comunicação tem que ter dois aspectos fundamentais. Ela tem que ser efetiva e afetiva. Ela tem que tocar as pessoas, tem que conectar as pessoas. Se a sua maneira de se comunicar não é capaz de conectar o outro, de trazer o outro para você não está se comunicando de maneira afetiva e digo mais, você não está se comunicando de maneira efetiva, você não está sendo capaz de se conectar com o outro. Todos devemos conhecer a alma da empresa. Foi o último tópico que nós falamos. Conhecer a alma é importante para saber como a nossa empresa atuou, como a nossa empresa atua, quem é a nossa empresa. Se alguém chega e pergunta para você hoje, quem é a sua cidade? Quem é a sua escola? Quem é a sua família? Você conhece as histórias dessas pessoas, desses organismos? Conhecer a história não é se tornar um expert em tudo que aconteceu na história da pessoa, da família, da instituição. Não. É conhecer o básico, o mínimo que você precisa conhecer para dizer eu faço parte dessa instituição, eu faço parte dessa família, eu tenho alegria, eu tenho orgulho de pertencer a essa família. Eu conheço essa família. Se alguém me perguntar quem é, eu sei dar nomes. Eu sei dar ocasiões, eu sei dar fatos históricos que estão relacionados à minha empresa e à minha pessoa, enquanto ser humano também. E é interessante, olha, já que nós falamos de comunicação, falamos de finalidade de comunicação e comunicação no ambiente de trabalho, nos próximos módulos nós vamos ver outras coisas muito interessantes. Adianto para você que nós vamos falar sobre relações interpessoais e também processos verbais e não verbais. Mas esse é assunto aí para um outro encontro nosso. Eu vou agradecendo você desde já que participou, que assistiu dessa aula, e digo a você, é muito importante você fazer esse diagnóstico de comunicação, não só na sua empresa, tá bom? Não só no seu organismo público, não só no seu setor. Faça um diagnóstico de comunicação também do seu dia a dia, do seu cotidiano. Pegue um papelzinho lá, anota como que você está se comunicando. Às vezes você precisa de uma reunião de trabalho não é um lugar muito bacana para você usar gírias, para você usar expressões que você utiliza com o seu grupo de amigos lá. Às vezes você está num momento mais formal, você precisa usar um vocabulário mais formal, você está se percebendo usando esse vocabulário certo, no lugar certo. É básico isso. Você precisa atender uma pessoa aí na sua instituição pública, no seu organismo, na sua empresa, você precisa atender alguém. Você não vai atender como se você estivesse conversando com seu amigo lá numa roda de conversa no bar. É diferente. Você não vai atender as pessoas da forma como você atende um amigo brincando com ele, que é uma pessoa que você tem mais intimidade. A gente tem que rever os nossos processos de comunicação. Nós queremos nos tornar empresas, instituições públicas, setores de sucesso. Setores, empresas, instituições, organismos que comunicam com afetividade e efetividade. Essa é a chave do sucesso para os nossos dias. Pode acreditar, se você seguir essa fórmula, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e a sua instituição só tende a ir para frente, a evoluir e alcançar voos ainda mais altos do que ela já alcança hoje. Obrigado e até o próximo!